Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo Toga Voadora. E eu tô aqui pela terceira vez pra falar de The Witcher, a série do momento. A Netflix acertou em cheio, tá todo mundo falando até hoje, todo mundo cantando a música. E eu tô aqui hoje pra trazer mais 4 pontos que são interessantes e necessários pra entender o que vai ser esse universo de The Witcher na segunda temporada. Vão ser elementos que estão bem presentes nos jogos, mas que são, claro, puxados dos livros e que, como a série tá usando elementos dos dois lados, eu acho que vai ser interessante pra vocês entenderem qual que vai ser a dinâmica que os personagens e que o universo vai adotar daqui pra frente. O primeiro ponto desse vídeo é sobre Triss Merigold, aquela personagem que apareceu no terceiro episódio, o episódio da Striga, e era a maga do reino da Teméria. Ela era conselheira daquele rei incestuoso lá que apareceu, o pai da Striga, no caso. Por que eu vou focar na história dela? Simplesmente pelo fato de que, especialmente no terceiro jogo da trilogia da CD Projekt, ela é muito central. Ela é basicamente um dos elementos principais da história do Geralt, porque lá no jogo o jogador pode escolher se o Geralt vai ficar com a Yennefer ou com a Triss. E muita gente preferiu escolher a Triss no jogo porque durante toda a trilogia essa foi uma das personagens recorrentes, ao contrário da Yennefer, que apareceu, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes só anteriormente, ao contrário da Triss, que tá quase sempre presente. E aí os fãs criaram esse carinho especial por ela, e aí todo mundo, na hora de escolher o par romântico, e que seria a pessoa que o Geralt amaria de fato, optam pela Triss. Apesar de que todo mundo sabe pelos livros, e acho que até o próprio autor dos livros se manifestou nesse sentido, de que não tem muita lógica no Geralt escolher a Triss pra ser o seu par romântico. É a Yennefer e pronto, acabou, porque é a pessoa pela qual ele é apaixonado. Tem gente que acha que o único sentimento que o Geralt tem de verdade é pela Ciri, esse sentimento de pai e filha, mas fica convencionado aí que ele tem sim capacidade de sentir amor romântico, mas que seria pela Yennefer. Pela Triss, seria mais uma relação de amizade, às vezes uma amizade colorida, em alguns capítulos bem colorida mesmo, mas vamos contar a história da Triss porque é muito interessante e tem alguns fatos que eu acho que vão adaptar na segunda temporada. Triss Merigold nasceu na província de Maribor, ela foi uma das feiticeiras mais expoentes da sua época porque ela ganhou o cargo de maga, ela concluiu sua ascensão muito jovem, então todo mundo olhava pra ela com muita admiração, tentando entender de onde que vem todo esse conhecimento e todo esse talento pra dominar o caos e fazer magia. E aí, além dela ter esse destaque pelos seus dons, ela também tinha uma beleza que chamava atenção por onde ela passava, especialmente relacionada aos cabelos dela, que nos livros e na série são cabelos castanhos, e nos livros inclusive tem uma descrição muito detalhada de que os cabelos dela têm um brilho muito específico, especial, que deixa as pessoas encantadas mesmo. Já nos jogos, ela foi adaptada pra ser ruiva, então por isso que teve gente que reclamou um pouco da personagem, mas saibam que isso está sendo fiel aos livros, então os jogos que diferenciaram um pouco. E uma informação importante sobre a Triss é que ela é uma curandeira formidável, ela consegue fazer poções que têm um poder muito grande, mas ela nunca pode usar nela própria porque a resistência à toxicidade de qualquer poção, no caso dela, é muito frágil, então ela não pode usar as próprias poções, então ela só pode curar as outras pessoas. Mas um outro fato importante sobre os feiticeiros é que todos eles têm um apreço muito grande pela beleza, pelos dotes físicos, e por isso que muitos fazem sacrifícios enormes para conseguirem ter uma aparência que vai chamar a atenção do povo. Na série, eu não senti isso vindo da Triss até o momento, então parecia até que ela era uma maga que não ligava pra aparência que ela tinha, apesar de ser uma personagem que tem uma beleza ali, mas pelo final da temporada e pelo ar que ela tem nos livros, eu acho que isso ia mudar drasticamente. Nessa primeira guerra contra Nilfgaard, naquela batalha lá do Monte Solden, que é a batalha do episódio 8, a gente vê que a Triss termina com um ferimento muito grave ali, ela sofre ataques de queimadura, e a gente não vê exatamente como que foi o estado que ela ficou depois da luta. Mas nos livros, depois que essa batalha termina, a gente entende que foram enviados 22 magos, esses que assumiram essa postura de parar Nilfgaard, e que somente 8 deles saíram vivos. Então, pelo fato de ter, supostamente, 14 mortes, a Triss passou a ser conhecida como a 14ª do Monte Solden, por quê? Acharam que ela saiu morta, mas na verdade, ela só ficou tão desfigurada que nenhuma das pessoas que conviviam com ela conseguiria identificar quem que era. A única pessoa que reconheceria ela nos livros seria a Yennefer, só que a Yennefer estava cega até esse momento e ela tinha seus problemas para resolver. Então, a Triss acaba saindo numa jornada própria para conseguir seus próprios sacrifícios para recuperar sua beleza. E a partir desse gancho, então, que eu acho que a série vai usar essa vaidade que os magos têm em relação à Triss. Acho que a partir de agora a gente vai ver os sacrifícios que ela vai fazer, a noia que ela vai ter para recuperar essa beleza que ela tinha. E aí a gente pode ter uma personagem mais padrão mago, que eu não senti tanto na Triss. Acho que não foi tão um problema, não. Eu gostei bastante da personalidade dela. Depois que ela recupera esse status de maga que volta com a sua aparência, o próximo fato que é importante na linha do tempo da Triss é quando ela conhece a Ciri. Ela conhece a Ciri quando a menina
já tá no treinamento lá em Kaer Morhen, mas assim que ela tem o primeiro contato com a criança, ela sente uma ligação muito forte, mas não de maternidade, que é o que poderiam pensar. Ela sente que ela é tipo uma irmã mais velha pra Ciri. Elas conversam bastante, elas têm muitas interações, então eu acho que vai ser bom ver a personagem crescer em relação a Ciri, ela ter esse afeto maior por ela. Sobre a atriz, eu acho que é isso que tinha pra falar, vai ser interessante ver a personagem crescer na história, e a atriz, por mim, mandou super bem no papel, o visual tá muito bom. Como eu falei, esse arco dela recuperar a sua beleza, acho que vai ser o que vai guiar ela na segunda temporada. O segundo ponto desse vídeo que eu vou abordar é em relação aos símbolos que aparecem nas aberturas de cada um dos 8 episódios da primeira temporada. Não tem grande complexidade, mas ao mesmo tempo é interessante a gente pelo menos comentar pra vocês entenderem o que são aqueles símbolos visuais ali que meio que guiaram a narrativa de todos os episódios. O símbolo do primeiro episódio, que é o episódio que se chama O Começo do Fim, é o Sol Negro, que é justamente aquele sol que o Stregobor, aquele mago que o Geralt conversa no começo do episódio ali, fala que as princesas que nasceram sob esse sol negro seriam responsáveis pela volta de Lilith, uma entidade que eu não vou comentar nesse vídeo, porque não cabe isso, mas tem um vídeo da Nath aqui, acho que mais de um vídeo que ela é mencionada, então clica aqui nos cards e vão lá assistir. Já o segundo episódio se chama Quatro Marcas, o símbolo é a estrela obsidiana cercada por enguias. A estrela é o símbolo da Yennefer na série, já as enguias são aquelas jovens feiticeiras que são arremessadas ali naquele lago lá de Aretusa, a academia em que a Yennefer foi formada, e que na verdade simbolizam uma grande reconquista de poder pela Yennefer e o momento que ela tem a sua ascensão. Acho que foi ali que ela começou a ter os seus poderes de fato fixados. Acho que foi uma cena muito emblemática, por isso que as enguias estão rondando a estrela obsidiana. Bom, o terceiro episódio se chama Betrayer Moon, que eu acho que em livre tradução seria A Lua Me Traiu, inclusive o símbolo devia ser o próprio Chimbinha, mas não é. É na verdade uma garra rondada por lírios. Lírios são o símbolo do reino da Teméria e as garras são justamente as garras da Striga. Então é por isso que são esses símbolos, porque a Striga, a criatura do episódio, é na verdade a princesa da Teméria. Já o quarto episódio, que se chama Banquetes, Bastardos e Enterros, é aquele episódio que temos ali a lei da surpresa sendo o foco da narrativa. O símbolo é justamente a espada e uma árvore. Essa árvore é aquela que aparece no sonho que a Ciri tem no final do episódio. Já a espada é o símbolo do destino em todo esse universo de Witcher. Inclusive o segundo livro se chama A Espada do Destino. Destino é a espada de dois gumes que pode cortar para qualquer lado. Já o quinto episódio se chama Desejos Engarrafados, que essa foi a tradução oficial da Netflix. É o episódio em que Geralt e Yennefer se conhecem. Os símbolos são um homem e uma mulher entrelaçados formando meio que uma figura de uma ânfora, que seria uma espécie de jarro. É bem óbvio. O homem e a mulher são Geralt e Yennefer, e a ânfora seria ao mesmo tempo o símbolo da jarra onde o gênio estava preso, e também simboliza a ânfora, que é o que a Yennefer pinta ali no útero dela quando ela quer convocar o gênio pra dentro dela para recuperar sua fertilidade. O episódio 6 se chama Espécimes Raros, o símbolo é um dragão e o episódio é sobre um dragão. Esse aí não tem segredo não. É isso mesmo. O sétimo episódio, que se chama Antes da Queda, o símbolo é um leão quebrado. E a simbologia é ao redor da Calante e do reino de Sintra, justamente pelo fato de não terem cumprido com a lei da surpresa em relação ao Geralt. E aí a gente tem o foco na queda de Sintra pelo fato, ao menos é o que a gente interpreta, de não ter sido respeitado o destino. Então a desgraça recaiu sobre eles. É justamente isso, o leão quebrado. O leão era o símbolo de Sintra. O oitavo episódio se chama Muito Mais. Eu acho que é simbólico até pra produção, porque teve uma guerra nesse episódio, a gente teve muito mais informação que a gente conseguiu assimilar em menos de 1 hora de episódio. Acho que foi mais um pouco, 1h08, mas mesmo assim, acho que correu um pouco. Esse episódio, os símbolos são todos os anteriores que formaram a jornada dos 3 protagonistas até aquele momento, que vão se entrelaçando e formando o símbolo, que é o símbolo da série do Netflix, que são o Lobo Branco, que representa o Geralt, a Andorinha, que representa a Ciri, e a Estrela Obsidiana, que é o símbolo da Yennefer. A jornada até ali levou eles a serem personagens mais consolidados. Agora sim, vamos pro terceiro ponto, que eu acho que é o que algumas pessoas ficaram com muita dúvida e que a série em momento nenhum explicou, ficou por isso mesmo, tem muita gente boiando, que é a magia dos bruxos, a magia que o Geralt usa, que é a magia dos sinais. O que são os sinais? Basicamente, um bruxo não é treinado apenas para usar a espada, apesar de que os atributos físicos e a habilidade como guerreiro sempre é muito importante. Mas eles também são treinados na arte dos sinais, que são magias, digamos assim, um pouco mais fracas do que as magias que os feiticeiros e magos conseguem conjurar, mas ainda assim são magias muito úteis, porque às vezes a mera espada e a habilidade de combate não é suficiente para repelir um ataque ou para acabar ajudando a matar uma criatura ou desvendar algum segredo em relação a um caso. E esses sinais são conjurações de elementos, assim, colocando de uma forma um pouco ampla. São os 4 elementos tradicionais: ar, água, fogo e terra. Alguns sinais acabam misturando elementos, enfim, mas ao todo são 7 sinais, sendo 5 principais e 2 meio que acessórios, que chegaram na história um pouco depois, assim. Acho que o autor mudou de ideia e quis colocar mais 2 que
acabam sendo bem úteis, na verdade. O primeiro sinal é a Ard, é basicamente um impulso de energia telecinética, aquilo que o Geralt usa em inimigos no primeiro episódio, que estão usando escudo, ele usa aquilo para impulsionar eles para trás, e aí dá uma chance dele acabar matando eles com a espada. É um ataque útil, que não é tão poderoso assim, mas ao mesmo tempo, alguns bruxos conseguem usar com intensidades diferentes. A gente viu o Geralt usando contra escudos no primeiro episódio. Já no terceiro episódio, quando ele vai lutar contra a Striga, a gente vê ele usando duas vezes. Primeiro para empurrar ela para trás, que eu acho que é na intensidade semelhante que ele usou no primeiro episódio, mas também quando a Striga desarma ele, cai por cima dele, ele acaba usando o Aard para impulsionar contra o chão e causar uma explosão, ele derrubar o solo e se desvencilhar da criatura. O segundo sinal, e um dos mais utilizados nos jogos, é o Igni, que é justamente um sinal de fogo. Ele provoca uma pequena explosão pirotécnica que pode tanto empurrar inimigos pela força da explosão, quanto incendiar inimigos e provocar incêndios em objetos e construções. É justamente isso, uma magia de fogo, não foi utilizado na série ainda, mas com certeza vão usar, porque é famoso pra caramba. O terceiro sinal também não foi utilizado ainda, é o Weirding. Basicamente é um sinal de armadilha. Uma armadilha mágica que pode deixar o inimigo mais lento ou paralisar ele e permitir que o bruxo o finalize com a sua espada. Ele é útil também, principalmente em combate, e na dinâmica dos jogos ficou perfeito. É uma magia que cai sempre bem, principalmente quando você está cercado por muitos oponentes. O quarto sinal é o Quen, esse já foi utilizado na série. É basicamente um campo de força que você cria ao redor de você. É realmente uma magia de proteção, e o Geralt utiliza no episódio da Striga, quando ele entra na tumba dela e tem que impedir que ela entre. Ele conjura o Quen e cria aquela barreira azulada, e é justamente uma magia de defesa utilizada para parar danos ou para repelir inimigos. O quinto sinal é o Axe. É basicamente um sinal de magia mental. Os bruxos utilizam para convencer um inimigo a lutar ao lado dele numa batalha, ou para fazer inimigos lutar entre si. É realmente uma magia de confusão ou de domínio mental, dependendo do grau de habilidade do bruxo. Na série, o Geralt tentou utilizar o Axe contra a Renfri no primeiro episódio. Naquela hora que ele tá prestes a entrar em batalha contra ela, uma faísca sai do dedo dele, e isso aparentemente seria uma tentativa dele desarmar ela ou convencer ela a não lutar contra ele, porque ele sabia que ele ia matar ela quando eles entrassem em batalha. Acho que ainda ele vai usar o Axe mais pra frente de uma forma mais aprofundada. Acho que a gente vai ver todos os sinais sendo aprofundados quando começar o treinamento da Ciri ou em algum flashback do próprio Geralt treinando. E os outros dois sinais que eu falei que são acessórios são o Heliotrope e o Somni. O Heliotrope é utilizado para aparar ataques mágicos. Como eu falei lá atrás, o Quen, ele é utilizado como defesa, mas é defesa para ataques, digamos assim, mais físicos. Agora, quando são ataques mágicos, como ataques de feiticeiros, aí sim você usa o Heliotrope, que tem essa propriedade de aparar ataques mágicos. E o outro sinal, que é o Somni, ele foi utilizado bem pouco nos livros, acho que nos jogos que ele teve uma profundidade um pouco maior. É um sinal que você usa para bater inimigos de uma forma não violenta, você coloca eles para dormir. É tipo um ataque stealth, basicamente. Agora sim, vamos chegar no último ponto desse vídeo, que eu acho que é o mais interessante, pelo menos foi o que eu mais gostei de pesquisar, apesar de ter dado um pouquinho de trabalho, é sobre os elixires que os bruxos utilizam. Inclusive o Geralt utilizou na série, em uma cena específica ali, quando ele vai estar prestes a entrar em batalha contra a Striga. Isso vai ser tão importante, principalmente na Ciri, quando ela for treinar, que vai ser central daqui pra frente. Fiquem tranquilos que eles devem explicar de uma forma mais detalhada na série, visualmente, com mais referências, mas aqui eu já vou dar um parecer inicial pra vocês entenderem o que é. Basicamente, como todos os bruxos em histórias de fantasia e RPG, os bruxos do universo de The Witcher são peritos em alquimia. Especialmente o Geralt, ele tem um talento muito nato pra alquimia, então ele consegue fazer boas poções ali. A alquimia no universo de The Witcher não é utilizada só pra fazer poções. É claro que são os produtos mais comuns da alquimia, mas como eu vou falar aqui, eles podem ser utilizados para criar outras 3 categorias de substâncias. Então eu vou aqui começando falando das poções. Toda poção basicamente é tóxica, só que os bruxos, por ter um treinamento que já lida diretamente com poções, eles resistem à toxicidade com um pouco mais de vigor. Agora um humano comum, por exemplo, é quase 100% dos casos, se ele toma uma poção, ele acaba morrendo. E feiticeiros também não têm resistência a poções, então são só os bruxos que acabam tomando esse tipo de elixir aí para ganhar alguma coisa que vai ser útil na batalha. É justamente isso que é o conceito de poção aqui no universo de Witcher. São aqueles frascos que os bruxos ingerem para estar prontos para uma situação específica da batalha. Por exemplo, uma criatura entrou num lago, ele precisa respirar um pouco mais do que o comum. Então ele vai tomar uma poção que possibilita que os pulmões dele armazenem mais ar, e aí sim ele consegue ir lá e matar a criatura dentro da água. Ou então ele tomou um dano na batalha, ele precisa tomar uma poção que vai estancar o ferimento dele ali, ou recuperar a vitalidade momentânea dele. Ou em algumas situações também, o próprio Geralt usa bastante essa, que é aquela de adquirir uma resistência física um pouco maior por um momento limitado de tempo. Ele utiliza essa contra a Striga para aguentar levar porrada a noite inteira ali, porque ia ser uma luta muito difícil e só o corpo normal de um bruxo não ia resistir. E uma coisa interessante também é que as poções, como são tóxicas, quando os bruxos se ingerem, eles ganham coloração negra nos olhos, e ao redor dos olhos aparecem algumas veias, que seria justamente para simbolizar esse veneno que são as poções. Além disso, um outro produto comum, utilizado principalmente nos jogos, são óleos especiais que os bruxos utilizam para imbuir as suas espadas. Esses óleos são úteis contra tipos específicos de monstros, então de acordo com cada oponente
oponente que o bruxo vai enfrentar, ele vai lá e joga algum tipo de óleo na sua espada que vai aumentar o dano que ele pode causar na criatura. O terceiro produto, que não é tão comum, mas ainda assim é muito útil, são bombas. É isso mesmo, a alquimia pode ser utilizada para você produzir bombas. Bombas mais com efeito de dispersão, que o bruxo utiliza para se livrar de um grupo de oponentes e que vai deixar eles atordoados e assim possibilitar novos ataques com sua espada. E por último, os bruxos podem utilizar a alquimia para criar os mutagênicos. Mutagênicos, inclusive, que são utilizados desde o seu treinamento lá na origem, quando a criança começa a se tornar um mutante. É justamente isso, uma substância alquímica que tem essa propriedade de alterar o gene de um humano normal, que é daí que vem essa mutação. Mas nos jogos e nos livros que acabam passando nesse ponto também, os bruxos conseguem produzir mutagênicos que eles tomam já na fase adulta, que seriam basicamente substâncias que, ao contrário das poções, que dão atributos físicos muito momentâneos e específicos, os mutagênicos seriam, por exemplo, um bruxo quer aumentar a sua força física, a sua capacidade de levantar peso, realmente a força bruta mesmo. Ele vai lá e cria um mutagênico que vai, aos poucos, aumentar essa característica dele. Só para fechar os mutagênicos, uma outra utilidade que eles têm para os bruxos é utilizar eles como poções. Eles são convertidos de mutagênicos para poções. Mas não é qualquer tipo de poção, basicamente são poções com upgrade, que tem uma durabilidade elevada ou um efeito mais potencializado. Se você converte um mutagênico numa poção para você respirar dentro da água, você respira por mais tempo dentro da água. Só para explicar a alquimia, o que não é simples, é basicamente a arte de utilizar magia para converter substâncias químicas em alguns outros produtos que têm uma utilidade diferente. E as principais matérias-primas da alquimia são plantas, algumas ervas raras, partes de animais e partes de monstros. Então qualquer uma dessas coisas o bruxo pode utilizar para fazer alquimia e produzir uma coisa útil para ele. Como eu já mencionei, as poções principalmente têm uma toxicidade elevada e os bruxos, mesmo tendo resistência a elas, não podem utilizar as poções livremente, porque eles vão acabar morrendo. Eles podem sim ter uma overdose, a resistência à toxicidade deles pode ser quebrada e aí eles vão morrer envenenados. Nos jogos isso é muito presente, você tem que tomar cuidado para administrar a quantidade de doses que você vai tomar, e eu acho que na série eles vão acabar abordando isso em algum ponto, colocar o Geralt sendo envenenado, a própria Ciri por inexperiência, mas fica aí já o alerta, se você for jogar The Witcher 3 agora, não tome poções assim livremente porque você vai acabar morrendo. E sobre o Geralt especificamente, essa resistência à toxicidade é bem maior que em relação aos outros bruxos, porque quando ele estava sendo treinado e foi submetido ao teste das ervas, eles perceberam que ele era mais resistente que as outras crianças, então utilizaram alguns mutagênicos experimentais ainda, coisa que não era comum entre o treinamento de bruxos, para justamente ver até onde que ia a resistência dele. Isso acabou fazendo ele sofrer bem mais? Sim, e como o Felipe já falou no nosso último vídeo sobre The Witcher, isso que garantiu uma coloração diferenciada, ele se tornou albino por conta desses mutagênicos experimentais, mas ao mesmo tempo isso garantiu que ele fosse mais resistente à alquimia, fizesse alguns testes nele mesmo e acabasse se tornando um alquimista bem poderoso, assim, ele tem um conhecimento muito vasto. Acho que vão abordar isso mais pra frente na série também, porque é bem útil. Acho que esse vídeo ficou um pouco maior que o previsto, espero que não, mas já tá aí, mais 4 curiosidades que expandiram o universo de The Witcher pra vocês entenderem a série e estarem prontos pra próxima temporada. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aí se tem mais alguma dúvida pra gente esclarecer aqui, se tem mais coisas do universo The Witcher pra gente explicar agora, aproveitando a onda da primeira temporada, ou se não a gente espera pra segunda também, porque é um universo muito rico. Se inscreva no canal porque vai ter mais um vídeo ainda sobre os monstros de The Witcher, pelo menos esse vídeo a gente tá garantindo que vai sair, e esse aí vai ser feito pelo Felipe, a gente teve que se dividir porque, né, a gente não tá no mesmo reino pra gravar juntos. Então é isso, até a próxima, fique de olho no canal. Tchau!